Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos entrando aqui no meu canal do YouTube mais uma vez, colocando esse vídeo. E um vídeo muito mais para criar um comparativo e levar a todos um entendimento melhor sobre o que acontece junto à cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Acompanhando essa semana as notícias dos Estados Unidos, e os Estados Unidos são uma referência em carne bovina, principalmente com relação a preço, enquanto o Brasil exporta volume com margem pequena e uma carne desqualificada no mercado internacional, nós temos os Estados Unidos e a Austrália como referência de carne de qualidade e valor agregado. E não por isso apenas, mas eu coloco esse vídeo para falar um pouquinho sobre a postura do governo americano com relação às grandes processadoras. Eles não são coniventes. O governo americano ele é atuante, assim como o governo australiano também. Ele de alguma forma cria situações protecionistas para o produtor rural e também para o mercado consumidor local, o mercado do consumidor nacional. Aqui no Brasil existe uma negligência muito grande, e aí eu faço um comparativo para vocês entenderem. Nos Estados Unidos existe uma luta muito grande com relação ao monopólio das grandes processadoras nos mercados. Existem 4 grandes processadoras e 2 são brasileiras, que é a JBS e a Marfrig, que elas estão entre as 4 maiores processadoras daquele país. Então, o governo Biden tem desenvolvido, de uma certa forma, visões e está buscando alternativas com o princípio de oferecer subsídios, para incentivar o surgimento de novas processadoras de carne no seu país. Ele está procurando, de alguma forma, criar ou aumentar a competitividade dentro do mercado nacional, a fim de valorizar o produtor rural daquele país, que tem um respeito muito grande e que faz parte, que tem força junto à cadeia produtiva da carne bovina daquele país. Então o governo Biden está buscando de alguma forma montar um programa nacional que leve subsídios para que surjam mais processadoras e que com esse surgimento aumente a competitividade, fazendo com que o produtor rural, o pecuarista americano, tenha uma maior valorização pela sua matéria-prima e os preços no mercado da carne não sejam definidos por pequenos ou por dominantes cartéis. Enquanto isso, no Brasil, as grandes processadoras dominam o mercado da carne. Elas fazem com que os pequenos e médios acabem fechando as portas, devido a um grande aporte financeiro, devido ao seu posicionamento e o seu tamanho, que hoje eles pressionam governos em qualquer estado do país, ameaçando fechar unidades, e também colocando as pessoas no mais alto nível de desemprego. As grandes processadoras no Brasil hoje, de carne, elas definem preço de compra e definem preço de venda, ou seja, elas definem o preço da arroba do boi e também do preço da carne no mercado consumidor. Elas inflacionam o mercado, elas quebram com a concorrência, elas exploram o produtor rural e também o mercado consumidor. Tudo isso que acontece hoje com relação ao mercado da carne do Brasil, boa parte dessas situações são criadas pelas grandes empresas, as grandes processadoras de carne. Porque devido ao alto índice, ao alto percentual de exportação que elas têm, haja visto o valor do dólar hoje, elas conseguem inflacionar o preço do boi no mercado nacional e também conseguem inflacionar o preço da carne. Porque o preço praticado hoje no mercado internacional, ele tem influência direta no mercado nacional, partindo do princípio da valorização do dólar. E o governo brasileiro, partindo de um princípio de atuação do Ministério da Agricultura, que é zero, é nulo, acaba deixando de uma maneira irresponsável com que as grandes processadoras de carne mandem e desmandem no mercado nacional. Nós precisamos sim de uma interferência, nós precisamos sim que o governo brasileiro ou os próximos governos ofereçam condições melhores para que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira se desenvolva de uma maneira igual. Para pequenos, médios e grandes. Nós temos que ter percentuais de incentivos financeiros para poder desenvolver projetos, claro, projetos que deem certo, projetos que tenham fundamentos, para que nós venhamos a aumentar a concorrência dentro do mercado nacional. Quanto mais frigoríficos nós tivermos, melhor será a condição para o produtor rural brasileiro, que ele terá mais opções de negócio para a sua matéria-prima. Quanto mais produtores de carne bovina nós tivermos, mais oferta de carne nós teremos no mercado nacional.
E a partir dessa maior oferta, nós teremos também um maior equilíbrio no preço das carnes. Nós não podemos deixar com que essa bagunça, esse domínio e esse monopólio reine no Brasil. Por isso que eu venho, de uma certa forma, me manifestar buscando, conscientizar a população brasileira que nós não podemos, de uma maneira geral, aceitar com que esse monopólio da carne sobreviva. Nós precisamos cobrar dos próximos candidatos à presidência da República um projeto ou projetos que beneficiem diretamente o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Projetos esses ligados à oferta de genética para que nós possamos melhorar o rebanho nacional, programas de desenvolvimento para pequenos e médios produtores, principalmente aqueles que necessitam de mais informação sobre manejo e produção de pasto nas suas propriedades rurais. Nós precisamos desenvolver um sistema único de fiscalização para produtos de origem animal no Brasil. Nós precisamos oferecer essa condição de que pequenos e médios frigoríficos de uma determinada região possam e tenham a liberdade de negociar as suas carnes com outros estados, com outras regiões, sem a necessidade de passar por uma certificação ou uma habilitação. O sistema que é usado no Brasil hoje já é ultrapassado, é falido. Nós não podemos ter 3 sistemas de fiscalização, municipal, estadual e federal, partindo de um princípio de um único mercado, que é o mercado nacional, nós consumidores. Haja visto que existe diferenças muito grandes no processo de carnes nos frigoríficos municipais, estaduais e federais. Nós precisamos revisar a legislação brasileira e unificar o sistema de fiscalização sobre produtos de origem animal. Existem uma série de fatores, uma série de caminhos a serem percorridos e nós precisamos pressionar o governo, nós precisamos cobrar dos futuros candidatos à presidência da República um posicionamento, uma visão, um esclarecimento sobre o que eles entendem sobre a carne bovina brasileira, sobre a cadeia produtiva da carne bovina brasileira e os monopólios que existem. Nós precisamos dar mais vez e oportunidades para os pequenos e médios frigoríficos, para os pequenos e médios produtores rurais, para os pequenos e médios comerciantes e mercados, agroindústrias. Nós precisamos fazer o Brasil se desenvolver como um todo quando o assunto é carne bovina, quando o assunto está ligado à cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Se nós tivermos essas ações, essas atitudes, nós vamos melhorar a qualidade do nosso produto. Nós vamos deixar de ser um país que exporta carne sem valor, porque o Brasil tem essa característica junto ao mercado internacional. Nós temos uma carne desvalorizada quando comparada com os 20 maiores exportadores de carne do mundo. E não sou só eu que diz, a Embrapa mostrou um estudo com relação a isso. Se nós tivermos um desenvolvimento igual, se nós tivermos projetos e programas, o Brasil passa a exportar qualidade. O Brasil passa a garantir com mais eficiência, a partir de uma legislação que funcione para pequenos, médios e grandes frigoríficos, coisa que no Brasil não funciona direito. No Brasil nós temos frigoríficos que têm um programa de boas práticas de fabricação, por exemplo, que trabalha, por exemplo, com um processo de higienização de materiais de trabalho, de utensílios, como facas e chairas, e também higiene pessoal, operacional, e nós temos outros tantos que nem sabem o que é isso. Então, se nós formos realmente corretos e estivermos preocupados com a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, nós incentivaremos o surgimento de novas processadoras de carne. Nós oferecemos subsídios financeiros para que elas possam surgir no mercado. Nós vamos, de uma certa forma, unificar o sistema de fiscalização, abrindo oportunidades para que todos possam comercializar seus produtos em todas as regiões do país. Nós vamos ter um livre comércio, uma maior concorrência. Com isso, o produtor rural brasileiro ganharia porque teria mais procura por matéria-prima. Dessa forma, o preço seria melhor, estável e mais equilibrado ao longo dos anos, sem nós dependermos de uma sazonalidade do mercado de exportação, como acontece no Brasil. Nós teríamos mais oferta de matéria-prima, porque nós trabalharíamos de uma certa forma, de uma melhor forma, a genética. Nós melhoraríamos a qualidade do gado no campo. Tendo maior qualidade no campo, nós temos uma carcaça diferenciada dentro do frigorífico, que proporciona a esse frigorífico pagar uma bonificação para esse produtor rural. Quanto mais qualidade de carcaça, quanto melhor for o rendimento,
melhores são as condições do frigorífico para vender e comercializar essa carne. Se nós tivermos um melhoramento genético e mostrar ao pequeno e médio produtor qual a diferença de ter um bom manejo dentro da sua propriedade rural e oferecer a ele condições de melhorar a sua produção de pasto, reduz o custo dentro da propriedade e nós temos um resultado melhor na comercialização da propriedade rural para com o frigorífico e do frigorífico para com os mercados. Existem uma série de fatores e situações que podem alavancar a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. E nós temos a obrigação de cobrar dos governos estaduais, do governo federal, do Ministério da Agricultura, uma maior atenção com esse setor tão importante para o agronegócio, que é a cadeia produtiva da carne bovina. Forte abraço a todos, estou à disposição e amanhã entraremos com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Forte abraço!